Bruno Henrique e Gabriel. Claro que isso pode dar muito certo. E é muito legal que o Jorge Jesus queira fazer um time com essa formação. Mas a gente tem essa formação desse jeito. Você vê o meio-campo do Atlético Paranaense congestionado num 4-1, com dois jogadores de criação e marcação, como o Bruno Guimarães e Lúcio. O Lúcio não tem o mesmo fôlego do passado, mas o Bruno Guimarães faz um vai e vem muito. Eu tenho muita dúvida dessa formação na Arena da Baixada. Pro jogo do Paraná, né? Pro jogo na Arena da Baixada. E aí, é claro que o Jorge Jesus vai ter um período de entendimento do que acontece no futebol brasileiro. Pode chegar arrebentando desse jeito. O Diego vai ter que ajudar muito com o Ediar. Não sei se vai ter essa... Diego não, o Vitinho vai ter que fechar toda a via. Mas por dentro é que o bicho todo pega. mundo. Do Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Diego, Vitinho. Todo mundo tem que marcar. O mais próximo ali é o Diego. Quando sai o bote do Coelho, o mais próximo para recompor é o Diego. O que ele está fazendo é tirar um jogador de meio campo, um segundo homem, o William Arão, e botar mais um atacante. Ele enfraquece o meio de campo. Para que isso dê certo defensivamente, é importante que todos participem da recomposição defensiva. Exatamente. O que deu para ver, porque só tivemos aquele jogo treino com o Madureira, que o Fox Sports transmitiu, para a gente ter uma noção. Em muitos momentos, o que acontece? O primeiro homem, que era o Arão, vai ser o Coedjar, fica na linha dos zagueiros, então você fica com 3. Na saída de bola. Na saída de bola. O Diego um pouco mais à frente, os laterais sobem, ficam mais ou menos à altura do Diego, e 4 na frente. Fica um 3-3-4. Ou um 3-3-3-1. Nos poucos momentos que recompôs, porque o Madureira quase não atacou, aí esses homens de lado voltam, né, para fazer uma linha de 4 com o Diego, né, e com o Arão. Então você tinha, no caso eram Vitinho e o Lucas Silva. E o Lucas Silva tinha que voltar muito. Então, Lucas, Arão, Diego e Vitinho. Virava um 4-4-2, deixando os dois homens mais à frente. Sim. Por isso que o Diego se chama de segundo volante. Mas essa questão, nessa recomposição, com essa formação aí, quem tem que voltar são Diego e Arrascaeta. Vitinho e Arrascaeta. Com o Diego fazendo por dentro. Acho frágil. Acho mais. Mas, aí a aposta é na mudança da cultura diária, da intensidade dos treinos, da movimentação, da atenção a todo mundo, na marcação coletiva, que ele cobrou muito, que ele gritava muito ao longo do jogo com o Madureira, que a gente vai ver na prática o que vai acontecer na quarta-feira. Vamos só repetir o campinho do Flamengo aí, o Facincani vai analisar também. Michelete, por favor, novamente o campinho do... É claro que quando a gente coloca essa formação aí, o time não vai ficar estático em campo, né? Os jogadores se movimentam, tal. Como a gente está explicando, na hora de atacar é de um jeito, na hora de defender é de outro, na hora de fazer a transição, enfim. O fato é o seguinte, na hora de atacar, esse é um time muito forte, muito talentoso, muito perigoso. O difícil é na hora de se defender com o Coelho, que o único cara de marcação à frente dessa linha de 4 aí é o Coelho. E o Rafinha solta. O Rafinha solta o tempo todo. Solta o tempo todo. Agora tem um detalhe aí, gente. O Everton Ribeiro está relacionado. Se está relacionado é porque tem condições. Não está nesse time. Eu não tiraria o Everton Ribeiro do time. Tá? Eu não tiraria o Everton Ribeiro do time. Para mim, desses homens de criação do time, aí eu coloco Arrascaeta, Diego e tal, o Everton Ribeiro é um cara que, na média, é um cara muito constante nesse time do Flamengo. E é um cara que ajuda na marcação também. É só um detalhezinho, está relacionado, isso não quer dizer que ele não possa entrar no segundo tempo da partida. O Flamengo na tela aí, Facincani. Primeiro porque desses caras do meio campo, é o único que já teve uma característica defensiva e tem de origem. Lá no Corinthians, lá atrás. O Everton começou como lateral, então ele tem mais noção de marcação que Arrascaeta, que Diego, que Vitinho, que Bruno Henrique, que Gabigol, que qualquer outro jogador desse setor de meio campo. Então a vantagem que ele tem para o Flamengo jogar, né, com o Everton. Segundo, quando a gente pega esse campinho do Flamengo, e aí eu vou voltar ao Benfica do Jorge Jesus, que no papel foi o Benfica mais legal que eu vi, que era o de 2010. Que eu apanhei deles 3 vezes em 6 meses? O Di Maria, Mar, Saviola. Exatamente. Você tinha Saviola com Oscar Cardoso à frente, com Ramires fazendo a função onde está o Vitinho, Aimar no meio campo e o Di Maria, que é um cara muito mais participativo taticamente que o Arrascaeta.
E o primeiro Cardoso volante. na frente. Cardoso na frente com o Saviola. Ravi Garcia de primeiro né? volante. E o Ravi Garcia de primeiro Coentrão volante. na lateral esquerda Aí você aqui, ó. tinha o Coentrão, que era a Deus válvula me de escape livre. pela esquerda, menos que o René. O Coentrão era quem descia, porque o lateral deles que mais marcava era o Max Pereira. Era o Max Pereira. Né? E a zaga com o Luizão e o Davi Luiz. Então, no papel, era um timaço. O Rafinha funcionou e funciona muito bem como lateral desde que ele tenha um suporte, como a vida toda ele teve no Bayern. Né? De Xabi Alonso, de Javi Martinez, de tantos outros caras que diz de Kimmich, de Lan, quando ele alternava nas posições. Então o Rafinha sempre desceu na boa porque ele sempre foi muito bem protegido. Coberto. Né? Então esse Flamengo nessa escalação não tem essa cobertura. E taticamente a gente fala assim... Olhando aqui, porque o Vitinho não vai fazer isso, o Cuéllar, se sair daqui, ele quebra a estrutura defensiva, porque o Bayern sempre teve pelo menos 2 caras nessa proteção. Ora Thiago Alcântara, ora Xabi Alonso nos bons momentos. O Bayern sempre teve uma válvula de escape de ida e vinda, né, na cobertura desse volante. Então o time sempre foi equilibrado pelos dois lados. Então, se você perde um volante para fazer uma cobertura, você não abre um espaço aqui. E esse Benfica dele, Pipinho, do Jesus, tinha o Max Pereira, que era um cavalo. Sim, era um marcador. Tanto que o Uruguai foi campeão da Copa América, ele teve gêmeos no dia da final, e ele jogando. No dia seguinte, ele foi jogar, porque tinha um clássico contra o Porto, se eu não me engano, porque ele era o cara... Não tô falando taticamente, o Max Pereira, mas era um cara com Até pulmão. foi pro Porto depois. Com pulmão, um cara que... E aí deixava Saviola, Aimar, Di Maria... É o que eu falo. Fazerem a estrutura do papel é a mesma. Só que aquele Benfica tinha um losango que fechava com o Ramires, que era segundo volante de origem. E corria o tempo Corria o tempo todo. inteiro, voltava. O Di Maria ajudava um pouco mais pra cá, então fechava o losango aqui com o primeiro volante e o meia, que era o Aimar. E os 2 atacantes da frente também ajudavam. O Cardoso um pouco menos, que era mais centroavante, mas o Saviola era o Bruno Henrique deles, que era um inferno. Pra lá e pra cá o tempo todo. Eu estava fazendo a conta, vendo aqui a pontuação. Eu acho o Benfica mais legal dele de 2014 e 15. Que foi campeão com 85 pontos. Esse foi campeão com 76 pontos. Eu digo que no papel é o mais bonito. Mas é que foi o início do processo. Porque eu tenho batido muito nessa tecla. Tem escalação em PVC? Do E Benfica tirou a hegemonia de do 14 e Porto, 15. 14 e 15 tinha já era Arthur no gol. Não, 14 e 15 já era Júlio César. Júlio César. Não, o Júlio já estava nesse. O Júlio foi expulso nesse jogo que eu perdi pro Benfica. Não, o outro Júlio César. Você está falando do Júlio César do Grêmio. Foi expulso. A gente em perdeu. 14 e 15 era o Júlio César da seleção brasileira. Júlio. Ídolo máximo. Maravilhoso. O 14 e 15 tinha Witzel. Não, 13 e 14 tinha Witzel. Tinha Joga Rodrigo muito Lima Witzel, na frente. Tinha o Cardoso, que jogava muitas vezes. Mas eu estou dizendo o que aconteceu com o Benfica empurrou muito o Jorge Jesus. Assim como o Jorge Jesus foi muito responsável pela estruturação do Benfica. Claro. Mas em 6 temporadas, ele teve 3 momentos de demissão em caso de fracassos que representariam demissão no futebol As brasileiro. 2 derrotas na Liga Europa foram pontos-chave. Não, a derrota para o Sporting Braga na semifinal de 2011. Exato. Porque ele veio do Sporting Braga e foi eliminado pelo Sporting Braga na semifinal de 2011. Agora, o time de 2015, que foi campeão com 85 pontos, enquanto de 2010 foi campeão com 76, mais talentoso no papel de 2010, mas com 9 pontos a menos, porque é a sequência do trabalho. Não, e tinha um Braga bom 10 também. Tinha um Alan brasileiro. O Braga do ano seguinte foi vice-campeão da Liga Europa. Era um Braga bom, tirou ponto dele. O trabalho do Benfica evoluiu e o trabalho do Jorge Jesus evoluiu porque se deixou o trabalho continuar. E esse é o grande desafio. Então, eu acho que tem um pecado inicial. O Jesus chega. No primeiro jogo, ele aposta na mudança de filosofia com um mês de treino. Pode ser um risco. Menos de um mês de treino. Pode ser um risco ir para a Arena da Baixada com um time que é muito solto. Esse time que ele está querendo fazer, se você deixar trabalhar, ele vai ser muito bom no segundo mês, vai ser muito bom no quarto mês, pode ser campeão no sétimo mês. PVC. Tem que chegar. Ou com outra. Ou esse então, jogo o Flamengo pode ser a mesma estrutura. O Flamengo tem que apostar na continuidade, como o Benfica apostou na continuidade. O que eu falo, O PVC, pensamento ele é maravilhoso. O pensamento, tem que ver se os jogadores vão entender esse 15 pensamento dias. e vão fazer em campo aquilo que ou ele a característica dos jogadores para esse time. Agora, vamos ver amanhã. Pode funcionar, Mas olha só, perfeitamente o amanhã. Flamengo vai buscar um técnico em Portugal para fazer diferente. Sim. Né? Então esse técnico chega e imagino que ele esteja confiando no que se espera, fazer diferente.
ele não pode chegar e fazer igual. Não, ele não pode fazer, ele não vem pra fazer igual. Ele tem que buscar o diferente. Mas não precisa ser no primeiro ele dia. tem que arriscar, mas ousar. mata-mata, E o time Flamengo, do nesse Atlético, momento, pra ele fazer tem o que diferente- bancar a ideia dele. Eu fui buscar o diferente. O Flamengo tem que bancar. Dê certo ou dê errado no início, ele é o técnico do Flamengo e vai ser por muito tempo. Exato, é o que eu acho. É isso que tem que ser, porque senão não vai mudar nunca. Não, eu concordo. Senão, arriscou. Todo mundo quer que ele arrisque. Todo mundo quer um Flamengo ofensivo, que vá pra dentro, que ganhe o jogo, que passe por cima, porque o que o Flamengo tem de dinheiro, de estrutura, de time, é pra isso. Aí o cara tenta fazer isso. Se levar uma pancada, que é do futebol, Sem dúvida. futebol, amigo, não muda nada. Vou continuar tentando fazer isso. Estou de acordo. Até encaixar. Sim. Se for pra ficar lá atrás, Peraí, o Flamengo uma perguntinha, vai uma cair. O problema- Aí, amigo, não para adianta vocês tentar. todos em cima disso que o Eugênio está falando. Eu tô de acordo com você. Eu só tô dizendo que isso pode ser gradativo. A minha questão é, vai funcionar já no primeiro Já jogo? está voando para botar assim. Mas se eu não- curiosidade se eu não é a tentar, do não vai- jogo não vai amanhã. ser nunca. Ok, então em cima disso vocês estão falando a mesma coisa, né? Ele vai fazer o diferente, ok. Mas será que o diferente será aplicado imediatamente? Talvez não. A questão não é o Aí a diferente. questão não, Se não peraí. fizer imediatamente, vai fazer quando? Deixa eu concluir. Digamos que o time não avance na Copa do Brasil e na Libertadores. O torcedor do Flamengo, que é imediatista, você pode falar de cadeira aí, meu goleiro, vai ter paciência não para adianta. esperar o Jesus. Então, Nem a imprensa vai ter, gente. Então, Vamos fazer a minha- eu acho que Nem a esse é imprensa o vai grande ter. Se problema. não tiver, o Jesus está chegando com Vai muita ter. credibilidade junto à torcida do Flamengo. Afinal de contas, é se Jesus. você fizer uma enquete agora aí no programa, Vamos fazer então. Qual a enquete? faz Fala a aí. pergunta. Você, torcedor do Flamengo, acredita Confia. no trabalho, confia. Você confia em Dá crédito ao Jesus? trabalho de Confia Jesus? também, porque a gente fez eles Expediente. confiarem. Não sei, eu Porque os quero caras não saber. conhecem o trabalho Vamos lá, deles. peraí. Hashtag Expediente Futebol. Vamos abrir aí, Micheletti. Você, torcedor rubro-negro, confia em Jesus? É a pergunta Mas do o nosso treinador do Flamengo. Não, Não, o treinador do Flamengo. Você vai ver ele é. que o resultado vai ser gigantesco. Mas, Eugênio, Se esse torcedor não tiver um pouco de paciência, não é com o Jorge Jesus. É com o É clube com o dele. Flamengo, claro. É com o Flamengo. Porque aí vai chegar um outro e vai ter mais 2 meses para pedir cabeça de Mais bola. uma pergunta Nunca aqui. vai Mas pra mim, acertar. Mais uma Viu? pergunta aqui. Eu quero deixar Quando bem na claro. história recente do Flamengo, bota 3 anos aí, Eugênio PVC, Getúlio e Facincani, e você que está em casa, vamos pensar juntos. Quando nesses últimos 3 anos o Flamengo teve paciência com o treinador? não teve. Não, teve teve um pouco com o mais Zé com Ricardo. Que precisa mudar. uma coleção Teve de com o Zé treinadores. Ricardo. Mas Com o Rueda nem deu tempo de ter, porque o Rueda se mandou. Rueda embora. Teve Dorival, teve Não teve Luxemburgo, paciência. Nem teve com teve ninguém. com ninguém. Foi rodando. Agora, o que eu penso com relação a Jesus é o seguinte. O PVC estava contando aqui para mim, em off aqui, né, a história do Benfica lá, que a mudança de patamar eu participei de perto em 2010, apanhando, mas eu vi de perto. Só que era um timaço também, tecnicamente. 10. 10. Com peças, o Pipinho trouxe aqui, era uma galera que jogava por música. E o Campeonato Português, se ele perde pro Porto, que é o que ele precisa ganhar, Porto, Sporting e Braga, depois ele vai pegar a gente lá no Setúbal, ele vai pegar o Guimarães, ele vai pegar o Belenenses.